Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Marcas Inesquecíveis. Eu sou Renata Miranda e hoje nós vamos falar de um tema muito importante. Depois de muito tempo de domínio das redes sociais, as mídias como TV, rádio, jornais e revistas voltam a ter um grande destaque. Que movimento é esse? Será um reequilíbrio das mídias? Hoje, para a gente falar mais sobre isso, vamos receber a Larissa Maia, uma especialista em mídia, marketing, brand e estratégia. Vai ser um prazer falar com ela. Larissa, a gente vem vendo aí um comportamento curioso, né, dos jovens em relação às redes sociais, em relação principalmente nesses tempos de informações mais rápidas, um pouco mais superficiais. E um dado que vem mostrando que as mídias mais tradicionais vêm chamando atenção. O que a gente sente, e até um termo que tem sido usado, é que as grandes mídias estão voltando a ter uma credibilidade que antes, pelo boom das redes sociais, estava meio que de lado. Eu queria entender a tua visão em relação a isso. Primeiro, eu queria dizer que é uma alegria enorme estar presente hoje aqui nesse podcast do Marcas Inesquecíveis 2025, dizer que para a gente que trabalha com comunicação no estado do Piauí, estar presente nesta casa, que é uma trajetória viva. O Sistema Dia conta a história da comunicação ao longo das décadas aqui no nosso estado, então é uma alegria muito grande. E o segundo ponto de alegria, porque é sempre bom falar de comunicação e de entregas midiáticas, eu falo que a comunicação ela pode ser a mais criativa possível, ela pode ser linda, ela pode contar histórias maravilhosas, mas se ela não tiver uma boa entrega, Renata, não vai valer a pena, não vai ter contado para ninguém. Sim. Como você fala, a gente está vivendo o mundo da volumetria de informação nas redes sociais e a gente percebe a ascensão novamente das TVs, dos veículos tradicionais. Será isso uma volta? Não, eu acredito que é um equilíbrio do ecossistema midiático. A gente precisa entender isso como um ecossistema, como cada um tem a sua força, seu papel de relevância dentro das estratégias de comunicação e principalmente de entregas na mensagem. Acredito mais ainda que a gente está vendo, sim, um novo olhar para veículos tradicionais como a TV. E aqui eu faço um anexo, um parêntese para chamar os últimos movimentos que a gente teve antigamente. Quando veio o hype do digital, a gente falava assim, a televisão vai parar, a televisão vai acabar. E o que a gente percebeu? Grandes sistemas, e aqui eu vou citar o nosso sistema Globo, que é um gigante do mundo, conseguiu se restabelecer e trazer estratégias e nos ensinou a sobreviver. E hoje a gente viu uma novela pautando o digital. Olha que coisa mais linda. Sim. Então, volto a dizer, o que a gente tem é um equilíbrio, eu acho que é um reajuste no sistema, no ecossistema de mídia. Ou seja, foi assim, um papel incrível esse que a Globo fez, que você citou, porque assim, ela renovou, e eu acredito que esse novo momento mesmo que a gente está falando, desse reequilíbrio, também tem muita responsabilidade deles, porque colocou em pauta, eu lembro que nos últimos dias da novela, da Vale Tudo, aí, que foi uma audiência incrível, a Odete Roitman estava na capa do jornal. E algo interessante, pegando esse gancho que você traz, é que a gente viu a juventude interagindo. Foi geracional, foi um impacto geracional muito importante. E houve uma convergência de todas as mídias ali, todo mundo ao mesmo tempo todas as mídias. Mesma notícia, cada qual com sua faixa etária, entendendo com a experiência diferente, olhando aquela capa de jornal e talvez tendo aquele saudosismo. De pegar o impresso e ter aquele cheirinho de volta. E na rede, aquela informação chegando na rapidez para outra geração que também entende aquela mídia, né? Muito louco isso, mas foi uma convergência maravilhosa, um cross perfeito que a gente fala, porque pautou realmente, foi o veículo tradicional pautando os digitais, então para a gente é assim, uau, tem vida assim. E a gente viu recentemente, Renata, um outro case que eu acho que a gente tem que prestar atenção no que aconteceu, que foi o Boa Noite mais comercializado dos últimos tempos, que foi a despedida do William Bonner. Né? Na sexta-feira, a gente teve um intervalo comercial mais bem pago das últimas décadas aqui no Brasil. Né? Então, a gente teve uma estratégia de mídia de diferentes clientes em diferentes formatos, que também integrou, olha só, o digital e a TV tradicional. Acho que foi o barato do momento.
O barato do momento. Então, quer dizer, é o veículo tradicional pautando. Então, volta a falar da importância da gente entender e trazer estratégias midiáticas, ou seja, estratégias de entregas de mensagem dentro do ecossistema. Sim. Agora, sem esquecer o objetivo de mercado do cliente. Né? Qual é a necessidade? Porque aí, às vezes, sem esse estudo... Isso, aí não faz sentido. Não né? faz sentido. Tem que ser exatamente algo que fale com a dor do cliente, que entenda exatamente o que ele quer atingir, né? E aí eu já puxo uma outra pergunta que é o que a gente precisa se preocupar e trabalhar para começar a fazer no nosso mercado. Nesse cenário novo, novíssimo, né? O off pautando o digital, um pouco de fadiga também em relação a essas informações mais superficiais e as pessoas voltando a querer ter uma informação mais profunda, claro, muito geracional, como você falou. Como é que está nosso mercado em relação a esse cenário? Como é que você avalia isso? Olha, eu acho que a gente está amadurecendo em termos profissionais, em termos de mídia, nossas entregas estão cada vez melhores. A gente precisa entender também que essa fadiga que a gente fala dos meios digitais acontecem em algumas gerações, né? Porque a volumetria é muito grande. Sim. É muita informação, é muita postagem, é acompanhar tudo ao mesmo tempo. Então, as pessoas trazem aquela frustração. Será que eu estou conseguindo acompanhar? Será que eu estou no hype do momento? Sim. Isso frustra. Então, assim, eu tenho lido muito um filósofo coreano, que a gente estava até conversando anteriormente, que é o Byung-Chul. Ele fala exatamente sobre essa sociedade do cansaço. Uhum. E essa massificação do digital, ela traz irritabilidade, ela provoca ansiedade extrema. Isso. E traz a fadiga digital, que é o que a gente está tratando aqui agora. Isso é sério. Então, assim, no nosso meio, eu acredito que a gente está conseguindo driblar isso com alternativas criativas e trazendo sempre o equilíbrio. Tá? A gente precisa entender, as marcas nativas digitais, elas se comportam dentro da bolha do digital, mas outras não, elas precisam estar fora e, ao mesmo tempo, entender esse comportamento digital. Isso, né? Que é o grande desafio. É o grande desafio. E aí, Renata, eu chamo a atenção, nós precisamos, principalmente quando a gente fala de entrega de mensagens comunicacionais, né, que eu acho que é o grande coração da publicidade, que eu falo antigamente, a gente botava que o coração da publicidade, da propaganda, estava dentro do departamento criativo. Mas não adianta, volto a insistir nessa informação, não adianta eu ter a melhor ideia, a melhor criação, se eu não tenho a entrega, se a minha comunicação não está chegando onde ela precisa chegar. Né? Parece aquela coisa, eu estou guardando só para mim, o doce está só comigo. Não, e a mídia ela precisa ser compartilhada. O que faz vender é o conhecimento. Né? Então, a gente precisa entender, nós estamos preparados para esse volume de informação midiática. Estou falando de conteúdo mesmo, de estudo. Hoje, um profissional de mídia, ele precisa estar por dentro de vários KPIs, de vários objetivos. Né? Então, realmente, o esforço é grande. Mas acredito que sim, a gente tem bons profissionais no mercado local, nós temos talentos muito bons e nós temos hoje os hubs de inovação que nos ajudam principalmente com essa pegada do digital. Certo. Em relação a esse novo profissional que você citou tão bem agora, Larissa, se a gente fosse pensar em uma característica que esse profissional precisa ter, em uma preocupação como ele performar, porque é um desafio maluco, é muito grande, você entender esse cliente, a marca desse cliente, como ele vai chegar objetivamente e até pensando na geração específica que vai consumir aquele produto dele. Se a gente conseguisse enumerar aqui algumas características que esse novo profissional precisa ter, o que você me arriscaria dizer? Olha, sem sombra de dúvidas, a primeira, ele precisa ser um profissional curioso para entender sobre o comportamento das pessoas, o comportamento do consumidor, o comportamento das marcas, que são variáveis, consideráveis. Então, a gente precisa entender, ser curioso para entender o que está acontecendo de novo, o que funciona, o que não funciona. Esquecer que o que funciona para o colega do lado não funciona, talvez, para a nossa própria marca. Então, assim, curiosidade, para mim, é uma condição sine qua non para quem faz mídia. E tem um outro ponto que eu considero hoje fundamental para o profissional de mídia, ou seja, para o profissional que entrega toda a alma criativa das agências, planejamento estratégico.
A gente precisa colocar estratégia em tudo. Qual é a estratégia? Eu lembro de um case da Coca-Cola que foi fantástico, que foi... Não, é bem interessante, não vou lembrar a data, que eu sou péssima de data, mas foi recente, tá? Foi no verão, salvo engano, de 2023 ou 2024, tá bem recente. E eles fizeram uma estratégia de fandom. Eles descobriram que não só o digital estava em alta, porque olha só, o desafio do mercado era eu preciso vender 5% a mais no verão. E o verão é o período que a Coca-Cola mais vende. Olha aqui, como é que eu vou ter que aumentar minhas vendas no período que eu mais vendo? Quer dizer, o pessoal, a equipe de venda já estava. E quando a gente fala de conhecer o mercado, é estudar estratégias de mercado exatamente para entender que 5 pontos percentuais é muita coisa numa fatia de mercado. Sim. Né? Então, por isso que a gente fala, cadê a estratégia? Começa daí. E aí, a profissional de mídia, ela teve uma sacada. Ela falou assim, cara, vamos fazer uma competição de fandom, vamos ver quem compra mais latinha dos seus artistas favoritos. E foi sucesso de venda, porque na época era Pablo Vittar, era Thiaguinho. Então, a gente teve uma reverberação desses artistas muito grande. A Coca-Cola, que o fã-clube que mais se posicionar, que melhor reagir, vai ganhar um clipe especial e a gente vai estourar todos os streams com... Poxa, a Coca-Cola assinando o teu artista. Então, trouxe um público que estava lá, era uma fatia de mercado que estava perdido. Mas, Renata, olha que interessante, ele tem um vínculo. Ele tem um vínculo com o consumidor. E tem uma outra estratégia também que eu acho ela fantástica, que foi do pessoal de mídia, que é do refrigerante Pop. O refrigerante Pop, ele está despontando aí como uma nova tendência. É um probiótico, esse case é super legal. É um probiótico que foi feito por uma dona de casa. Ela começou a comercializar porque ela tinha muitos problemas gástricos. Olha que história louca. Nos Estados Unidos, ela descobriu, ela ficava fazendo as misturinhas. Alguma coisa assim? Como se fosse um chá verde, tudo misturadinho. Ela descobriu aquela mistura, só que não é palatável e ela conseguiu gaseificar. Trazer água é como se fosse um suco gaseificado ali. E é um probiótico. Então, é uma bebida saudável que alimenta e que traz saúde para a tua flora intestinal. E ela tinha um outro nome, eu acho que era Mother Beverage, bebida de mães, alguma coisa assim. E aí descobriram, tinha um olheiro, né, um visionário desses visionários de mercado, resolveu investir, encontrou, se deparou com esse refrigerante, investiu, transformou o nome, deu uma nova roupagem para o Pop, tirou aquele nome mais tradicional, trouxe uma roupagem mais bonita, totalmente diferente de Pepsi e de Coca, porque olha só, se ele fosse entrar com um refrigerante saudável, probiótico, competindo com Coca-Cola e Pepsi-Cola no principal mercado deles, não ia dar. Então, a estética foi toda diferente. E aí, qual foi a estratégia de mídia? Não tenho como competir com esses players gigantes de mercado. Então, eu vou competir pelo Amazon. Então, ele começou a estratégia de mídia, foi toda a Amazon, que é um dos maiores marketplaces dos Estados Unidos e do mundo. Então, foi uma estratégia super... Então, quer dizer, estrategista é o profissional de mídia sendo estrategista. Não foi pro óbvio, né? Não foi pro... Disse tudo, não foi para o óbvio, foi para o estudo de mercado, foi para o comportamento. Renata, 4 anos depois, 2025, eles anunciaram no Super Bowl, que é o comercial. É o intervalo mais caro do mundo. Então, são estratégias assim que a gente aprende com esses profissionais de mídia. Eu ficaria aqui horas ouvindo. É bom demais, né? Mas eu preciso falar contigo sobre outras... Mas depois dá um Google no Pop refrigerante que a gente se apaixona com as histórias. Claro que eu vou. Mas, Larissa, sabe o que eu queria saber também? Assim, eu queria muito entender assim, o que você pode trazer para a gente e acrescentar para a gente em relação à tua visão sobre outros veículos de comunicação que têm essa fluidez, por exemplo, o rádio. Adoro. O rádio é algo que, assim, se a gente perguntar, acredito que acho que é um percentual significativo. Todo mundo tem uma paixão e um apego e uma empatia muito louca com o rádio, né? O rádio é um companheiro, ele está com você o dia inteiro, né? Você consegue fazer várias coisas, você treina, você vai deixar seu filho na escola. É seu parceiro aí. É, seu parceiro. E tá há anos, né? Milhões de anos aí, sendo nossa trilha sonora da vida. E hoje, talvez, numa fase que as pessoas
ainda não entendem direito. Quando falo isso, falo muito mais do profissional de mídia, se é um veículo que vai te entregar tudo que você quer, como é que eu consigo usar estrategicamente, como você falou, usar esse veículo que é tão apaixonante, tão empático, mas que é um rádio, não é uma rede social, não é uma televisão. Me fala um pouco. Eu sou apaixonada por rádio. E quem convive comigo sabe que todo planejamento, quero aqui fazer uma parêntese também, que a Adriana deveria estar aqui, que é minha partner principal de mídia, ela sabe, porque assim como ela, eu sou apaixonada pelo veículo rádio. Sim. Renata, vou te dizer, rádio é companhia. É companhia. E a gente veio no ano, hoje mesmo de manhã eu apresentei uma campanha e o tema era exatamente para combater a solidão. E quando a gente fala nisso, percentuais tão altos, num momento de final de ano, que mais de 50 pessoas reclamam de solidão, você está cheio de pessoas do lado, mas isso chega a um sentimento nostálgico que esse período traz para todo mundo. Sim. A gente vê o rádio como companhia, o rádio está ali, você interage. Então, eu acho que o rádio, ele conseguiu se reinventar, ele trouxe também o digital para perto dele, ele traz uma programação mais afetuosa. E quem disse que a gente perdeu, por exemplo, a gente tem um estado longitudinal, o nosso Piauí é longitudinal. Sim. Não é fácil comercializar aqui no Piauí Mídia. Nós temos gaps midiáticos profundos. Nós temos áreas que não são cobertas, por exemplo, chegam, pelo digital. Sim. Rádio chega. Muita. Então, a gente ainda tem os recadinhos, ainda tem o oba-oba. E eu vi uma estratégia tão bonita agora, que são as novelinhas de rádio. Não tem as novelinhas do digital, elas estão vindo para o rádio. Olha que formato lindo. Né? Olha que formato interessante. Sim. Então, eu sou como você, eu sou apaixonada pelo rádio, eu acho que ele soube, o veículo soube se reinventar, e sim, nós temos bons veículos, temos bons programas, nós temos uma boa capilaridade aqui no Piauí. Se me perguntar, eu acredito que seja um dos melhores veículos para a gente investir aqui no Piauí, sem sombra de dúvidas. Que legal. Larissa, agora vamos tentar falar um pouco também, porque eu vou tentar falar de tudo. De tudo, vamos lá. Eu vou aproveitar você aqui até tudo que eu puder puxar de ti, eu vou puxar. A gente tem aqui no grupo, como você falou, quero até te agradecer pelas palavras, eu fico emocionada porque, assim, como eu te disse no começo, você é uma inspiração, sabe? Você é uma pessoa, uma referência pra gente que trabalha nessa área. Por ser mulher, por ser assim também, né? Porque a gente, claro, tem que falar da importância que é o nosso posicionamento como profissionais da área, e valorizar a gente em todos os sentidos, não só como profissionais, como mulheres que procuram mesmo se planejar, estar na vanguarda, mas também somos mulheres multi e é um orgulho para mim te receber aqui. Oh, coisa boa. E aí, Larissa, eu queria muito ouvir de ti, assim, o nosso grupo, a gente tá fazendo 75 anos no próximo dia 1º de fevereiro. É muito orgulho. É muito orgulho. Eu nasci aqui, como você mesmo disse quando chegou. Foi criada aqui dentro. Criada aqui, vinha de fraldinha, deixar meu pai na porta. E é uma história que acompanhou o Estado de quando a gente iniciou, em 1957. E passamos por diversas situações, diversos cenários, dos mais complicados, politicamente falando, enfim. Economicamente falando, socialmente falando, as posturas, né, geracionais interferem, né? Muito. E é um grande desafio para um veículo como esse, para um grupo como esse, que tem todas as plataformas ativas, como é o nosso caso, e o impresso é o único do Piauí. Inclusive, a gente está fazendo todo o processo de digitalização, então já você vai ver lá, no ano do meu pai, o que aconteceu? Que lindo, no ano que eu nasci. Eu acho bonito quando a gente faz esses resgates. Esses recortes, né? A gente consegue ver tanta coisa interessante. E assim, com esse pensamento de ser um veículo que tem o único impresso do Estado, eu queria que tu me falasse um pouco da tua percepção em relação a esse consumidor que lê o jornal, que, claro, é nichado. Nichado. Mas que ele paga. Ele paga para ler, ele quer receber esse jornal e ele, como eu te falei,
ele faz tanta questão que se não chegar, ele liga e briga, tá? É exigente. É muito exigente. Quem é esse consumidor que lê jornal hoje? O que a gente sabe, o que eu posso te dizer sem medo nenhum de errar, é credibilidade. O impresso nunca vai deixar de ter esse papel na vida do consumidor e de quem quer consumir uma informação correta, uma informação de verdade. Então, a credibilidade, Renata, para mim, e outra coisa, um grupo que tem a longevidade de vocês, mais do que nunca passa isso, né? Passa a questão de ser crível, de ser acreditado, enfim, e de trazer, e de conseguir acompanhar todos esses avanços e todo esse movimento que o mercado exige. Eu sou muito fã do jornal impresso. Eu acredito que, é o que eu falei aqui, quando se pega o papel e sente o cheiro, gente, é nostálgico, mas ao mesmo tempo está lá. Sabe aquela coisa que você recorta, que você guarda e que você não sabe no digital qual foi a nuvem que você botou, se você não tiver uma organização, um sistema de tag muito precioso, você perde aquilo e não, o teu álbum está ali de recorte. E eu acho que existe sim esse público, é um público mais exigente, porque, como você mesmo falou, ele paga, e se ele paga, ele vai exigir. Mas é um público que ele está comprando credibilidade. Sim. Por mais que seja nichado, ele está comprando a veracidade. Ele não está apostando em fake news, ele está apostando em alguém que está assinando. Não é um post aleatório qualquer. Não é um conteudista que surgiu por causa de uma super gestão de tráfego. Não. É nome, é lastro. É assinatura. É assinatura. Então, eu acredito muito no impresso. Assim, acho que a gente precisa entender, volta a dizer e falar sobre o ecossistema de mídia. Então, é a gente saber usar da maneira correta, entender o público e apostar nele, certo? Eu aposto muito nas edições especiais, nas novas trilhas para o impresso. E a gente já consegue ver esse movimento aí no mercado. Outra pergunta que eu queria te fazer, que você falou algo que realmente faz todo sentido. Agora, nessa fase, nesse momento de empreendedorismo digital, será que seria uma aposta feliz você sugerir que esse empresário veja a mídia híbrida, no caso de impresso, rádio, mídias digitais, como uma solução para validar e para deixar a marca dele, além de inesquecível, como no nosso caso, uma marca que passe a credibilidade que ele entenda que esse consumidor precisa? Acredito que esse é o caminho. É o que a gente chama na comunicação 360. A gente cria não só para um veículo, porque meu foco maior, né, minha profissão maior é criar para esses veículos todos. E a gente aposta muito nessa comunicação 360, nessa força de mídia 360, que é exatamente esse ecossistema, saber de unir o digital e os impressos. E eu vou adiante, Renata, e as próprias ativações. Sim. Quando você traz um evento como marca, você está fazendo uma ativação. A entrega solene, aquilo é uma ativação, mas até lá teve toda uma troca digital, tem uma troca impressa, tem uma troca comunicacional nas redes. É engraçado tanto que a emoção é diferente. É diferente. É diferente, você consegue imprimir algo engraçado. Esses dias teve uma cliente nossa aqui, foi até a Nayara que comentou comigo, que ela viu o vídeo do podcast, tudo, comentou, poxa, ficou ótimo, não sei o que, e viu a matéria dela no jornal. Quando ela olhou a matéria, os olhos encheram d'água, sabe? Assim, parece que é um outro sentimento mesmo, quando você consegue imprimir de diversas plataformas. Volúvel, né? Um sentimento, o digital é volúvel. Quando você pega, você está ali, você tangibiliza a matéria, é tangível, você pega. Nossa, que lindo isso, que sensação maravilhosa é essa. Foi, e isso acontece muito no evento do Marcas. O cliente tem, 20 anos de marcas, às vezes conseguiu a estatueta as 20 vezes, mas ele está ali naquele palco, segurando essa estatueta. A emoção. Olhando para os colaboradores deles e vendo aqui, puxa, de novo, conseguimos, sabe? É uma sensação incrível, incrível. É isso, é vínculo, é geração de vínculo. A gente toca no que a gente consegue colocar olho no olho, né? Sim. É muito mais fácil, muito mais fácil. Tá,
Quando a gente fala de marcas inesquecíveis, o que é que permanece como essencial? O que é que você pensa? O que é que vem na sua cabeça? Quando um cliente seu, quando um parceiro, Larissa, cheguei, Nossa. top of mind, a minha marca foi a mais lembrada na pesquisa de marcas inesquecíveis. Qual é a sua percepção em relação a essa premiação? Nossa, eu só consigo pensar assim, uau, ele conseguiu ser memorável. E a gente só consegue ser memorável quando a gente faz o nosso dever de casa bem feito, quando a gente entrega o que a gente está prometendo entregar. As marcas geralmente memoráveis, elas dizem, eu vou entregar isso, e elas realmente entregam isso ou a mais do que o consumidor espera. Sim. Então, eu acho isso muito importante, sabe? É quando você coloca o teu propósito em primeira linha. A gente está vendo muito esse resgate agora, atualmente. O digital, ele meio que espalhou essa sensação do propósito, mas agora nós temos a obrigação de resgatar isso muito fortemente. Quando eu penso uma marca inesquecível, o que é uma marca inesquecível? É uma marca memorável. Por que ela foi memorável? Porque ela entregou direito. Ela entregou o quê? Entrega de valor, ela entregou valor. E o valor é o produto como ela prometeu. Ela não trouxe uma surpresa desagradável. Sim. Ela foi além. E é uma construção, né? É uma construção. É uma construção, Renata. E, assim, algo que me chama muita atenção no Marcas é algo que a gente estava comentando anteriormente, que é o valor da pesquisa. Não existe mágica no mercado. E uma pesquisa, ela te traz dados concretos, né? E quando você cruza esses dados e compartilha esses dados, teus diferentes times, o time de marketing, o time de RH, o time administrativo, o time comercial, eles vão conseguir extrair insights maravilhosos de mercado. Esses insights vão ser transformados em estratégias, em ações e até mesmo em desdobramentos de produtos. Sim, por que não? Estratégias, e são todos contemplados, todos os departamentos são contemplados nessa pesquisa. É, porque assim, Renata, todo mundo vê a embalagem do Marcas, sim, mas quando você percebe a força que tem por trás, quando os empresários conseguem entender isso, o valor dessa pesquisa, nossa, é orgulho. Aí sim, se ele souber ler direito, ele mesmo vai entender, poxa, realmente eu sou inesquecível. Sim. Eu sou inesquecível. E é uma satisfação gigantesca para a gente que faz esse projeto, ter essa primeira percepção desse cliente, ver essa pesquisa, enxergar os números ali, ele conseguir identificar. Muitas vezes, Larissa, o Marcas Inesquecíveis que foi contemplado ali, ele tem, sei lá, 7, 10 lojas na cidade, e ele consegue entender naquela planilha de pesquisa aonde ele é mais lembrado. Olha aí. Em que classe social, qual a idade que lembra mais dele. Enfim, ele é muito perceptível para esse cliente bater essas informações e entender que aquilo totalmente faz sentido. Sabe? Renata, e olha que coisa mais poderosa, olha como essas informações valem ouro. Eu estou aqui, que eu sou de mercado, obviamente, vivo de fazer estratégia. Quando você tem a oportunidade de ter essas pesquisas assim, esse extrato, olha só, você vai conseguir ajustar a rota. Por que loja A reage assim em determinado grupo social e por que a loja B reage totalmente diferente? Sim. Gente, então a gente consegue ajustar a rota. Então, assim, porque a pesquisa é o recorte daquele momento, não significa que aquela loja vai ser o tempo inteiro assim. Sim. Aí entra toda a expertise dos times para ajustar as rotas e ir melhorando. Isso. Eu sempre costumo dizer que no mercado a gente está sempre buscando o processo de melhoria contínua, né? É o que faz o sistema o dia estar aqui. Sabe, vocês conseguiram fazer algo que é invejável, é memorável, é inesquecível. Quando vocês conseguem trazer todas as plataformas e atenderem aos nossos clientes da comunicação em diferentes plataformas, em diferentes meios, é o nosso sonho de consumo, porque a gente sabe que a gente vai conseguir se resolver todo aqui dentro do sistema. Sim. Então, vocês, ao longo dos anos, vocês não ficaram parados. Eu tenho certeza que foi buscando e aprendendo com dados e insights de pesquisa. Com certeza, né? Com certeza. Eu vi aqui muitas situações de lançamentos, vi e ouvi, né, do meu pai, situações dele
de inovação na redação lá atrás, de jornais de outros estados do sul do estado vinham aqui aprender a fazer jornalismo com a gente na redação. O lançamento do portal há 19 anos atrás, vai fazer aniversário agora com o On Demand, sabe? No tempo que ninguém sabia o que era Netflix, o que era... Sabia o que era streaming, não sabia o que era... Que stream, quem é que vai guardar para ver depois? Pois é, vai. Isso não existe. Então, é realmente uma empresa visionária que pensou visionária. Nisso. E o impresso sempre foi a mãe, sempre foi o pai. O coração e ele vai ter sempre um lugar especial, né? A gente começa a entender e ajustar isso. Sim. E assim, a gente estava falando da questão do tempo e eu estou lembrando aqui algo que é extremamente importante que eu trago aqui para os nossos ouvintes, sim, caso eles queiram refletir um pouco mais sobre esse assunto. Olha só a força da TV. Quando eu assisto um jornal ao vivo, né? Olha que interessante, as pessoas não querem deixar para assistir depois, elas querem assistir na hora, porque elas não querem perder aquela notícia do momento. Sim. Eu sei, eu posso ver no streaming depois, eu posso ver na plataforma depois, eu posso ir no digital. Não, mas o legal, o barato é ver na hora. E ela sabe que aquele jornal, naquele momento, vai ter blocos comerciais. Isso. Ela sabe disso. É diferente quando ela vai para um streaming, que ela está ali vendo um podcast, alguma coisa, e entra a entrevista. Isso. Ai, meu Deus, vou ter que pagar para ter um conteúdo mais selecionado. Então, essa relação tempo é muito diferente para digital e para um veículo como a TV. Eu acho bem interessante também essa percepção de como as pessoas agora estão consumindo a TV. E cada vez a gente tem que entender mais quem é esse público, né? Eu digo assim, Renata, eu me formei em comunicação, mas no decorrer do curso eu me apaixonei por mercadologia, terminei indo para a Fundação Getúlio Vargas, aprendi um pouquinho mais sobre mercado, e aí foquei todo o resto da minha qualificação acadêmica e profissional na parte de mercadologia, por um único motivo, comportamento do consumidor. Somos gente. Hoje nós somos veículos, nós somos midiáticos. Esse final de semana eu me aventurei no fazer um curso de produção de conteúdo, muito mais primeiro, porque eu era muito fã da pessoa que estava fazendo a imersão, e segundo, porque eu acho que a gente precisa estar ligado, acompanhando a juventude, entendendo as necessidades do mercado. E aí eu falei assim, alguém perguntou, vai se tornar influencer? Não, gente, nós somos todos influencers. Estamos sempre a um passo na frente de alguém e um passo atrás. Então, a gente tem sempre o que aprender e o que ensinar. E eu acho que essa é a dinâmica da vida. E para a comunicação, o dinamismo que a comunicação nos exige, para mim, é você estar azeitado com esse mantra. Sim. É um mantra, aprender e ensinar, aprender e ensinar. E a comunicação é exatamente isso, observar o comportamento das pessoas e tentar trazer insights para que a gente possa levar a marca dos nossos clientes e seus produtos da melhor maneira possível. Aí acerto no alvo. Meu Deus, adoro. Mas assim, a gente erra também, mas assim, é difícil, mas assim, graças a Deus eu costumo dizer que quando a gente tem respeito, assim, todo mundo me conhece, sabe que eu sou entusiasmada com comunicação, mas eu acho que antes do entusiasmo, eu coloco muito respeito ao cliente, porque eu sei o valor da comunicação, eu sei que para eles conseguirem dentro do orçamento, junto com o diretor administrativo financeiro, junto com o conselho, o investimento em comunicação, eu sei o quanto que os grupos de marketing, de comunicação, os desafios que eles enfrentam. Então, eu sou uma defensora dos veículos, sou uma defensora dos times de marketing, então eu tenho muito respeito a fazer comunicação. E isso está muito à flor da pele quando você fala, quando você entrega os seus produtos, entrega o seu trabalho, a forma que você trata, as entregas que você faz é muito perceptível e é muito bonito de ver, Larissa, muito bonito mesmo. Eu queria muito te agradecer. Tivemos uma super aula aqui, eu anotei tudo. Tá tudo aqui quentinho na cabeça. Gente, foi muito bom, maravilhoso, Larissa, tá aqui você com a gente e distribuindo aqui tanta informação de qualidade, tantos ensinamentos. Eu acho que não só os marcas inesquecíveis que gostam de assistir nosso podcast, mas quem também trabalha na área, para quem também é estudante, que está aí, que quer performar, que quer ser um mídia, que quer trabalhar na área de comunicação. Olha que importante depoimentos que ouvimos aqui da Larissa, assim, realmente uma aula muito, muito, muito gratificante de receber aqui.
e entender que a gente está indo no caminho certo, nesse caminho híbrido de ter todas as plataformas e entender cada vez mais a cabeça do nosso consumidor, né, para a gente conseguir acertar. E eu acho mais bonito porque vocês são agente dessas mudanças aqui no mercado local. Então, é uma honra enorme fazer parte e dizer para vocês que, para mim, vocês são uma marca inesquecível. São marcas inesquecíveis, né? O Sistema União é uma grande marca inesquecível. Muito, muito, muito obrigada, meu amor. Obrigadíssima.